Ô, gente, que saudade de vocês! Que exagero. Eu queria dar um close nesse coisinho fofo. Olha isso, gente, que coisa mais linda. Não é mais Natal, né? Mas é o único ursinho que eu achei, porque eu não tenho tantos ursinhos assim, quer dizer, eu não tenho ursinho. Aí eu achei esse ursinho, queria deixar aí pra ficar fofinho. Hoje eu vim falar uma coisa muito importante pra vocês, uma dica que eu quero deixar de como meditar na palavra de Deus. O que é meditar primeiro, né? Refletir, entender melhor o que a palavra de Deus diz. E eu tenho alguns princípios, alguns passos que você pode seguir para entender melhor. Bom, o primeiro passo é você ter uma Bíblia. Eu gosto muito de fazer minhas meditações, anotar no caderno, e às vezes eu acabo compartilhando, mando mensagem para alguém e coloco no blog também. Caso você não leu o blog Tesouros Peculiares, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, quero compartilhar com vocês 6 passos para meditar na palavra de Deus. O primeiro é o que o texto diz. Você anota rapidinho um resuminho do que o texto diz, para ser mais direto. O contexto, você vai pesquisar quem escreveu o livro, quando foi escrito, para quem estava sendo escrito, para que época, era uma profecia, era o quê? E aí você vai ver se tem promessas no texto, se tem algum mandamento, o que Deus fala para você fazer, o que Deus fala para você não fazer nesse texto. Sobre o caráter de Deus. No texto, está falando sobre Jesus, está falando sobre o Espírito Santo, Deus Pai. E o que ele fala? Fala que Deus é bom, que Deus é fiel, fala sobre a grandeza de Deus, exalta Deus, é um salmos que louva a Deus. E aí você vai anotar as características que você encontra sobre Deus nesse texto. E o último, que eu acho que é o mais importante, é a aplicação pessoal. Como Deus fala com você nesse texto? O que Deus fala diretamente para você? O que você precisa mudar na sua vida? Deus está animando você? Deus está repreendendo você de alguma forma? Como você se encaixa nesse texto? E tem uma coisa que eu gosto muito de fazer também, que é comparar, por exemplo, pegar referências. 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. E aí eu pego um versículo de 1 João, que fala que Deus é amor. E aí eu coloco todos os versículos que eu lembrar, que eu achar. E tem algo muito bom, que é o Google, né? Que pode ajudar muita gente. Tem muitos aplicativos também de Bíblia, que dá para pesquisar, por exemplo, uma palavra, e aí vem todos os versículos que falam sobre essa palavra. Eu acho muito interessante fazer isso, porque aí eu comparo, eu entendo melhor o que o texto diz. Eu tenho até um caderninho que eu coloco, eu falo sobre a igreja. Que letra maravilhosa, linda, né, querida? E aí eu vou anotando cada versículo que fala sobre a igreja. E aí eu falo sobre perdão. E aí eu vou anotando os versículos que falam sobre perdão. Assim eu consigo entender melhor e também lembrar, porque eu não sou muito boa de memória, né? Então eu faço o meu próprio estudo, eu mesmo vou escrevendo e aí eu vou melhorando, sabe? Pegando mais referências. Esse é o conselho que eu quero dar pra vocês. É um ótimo conselho, né? Meditar na palavra de Deus é maravilhoso. É realmente ouvir o que Deus tem para nós. Porque não adianta só escutar as outras pessoas falando sobre Deus. Eu quero conhecer Deus na minha vida. Eu não quero conhecer Deus apenas de ouvir falar, mas eu quero viver a palavra. E se você também tem esse desejo, busque mais a Deus, sabe? Leia mais a Bíblia, pesquise mais. Tem muitas formas de estudar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e é a coisa mais maravilhosa que nós temos. E o Espírito Santo, ele nos ajuda a entender, sabe? Isso é maravilhoso. Ai, ame sua Bíblia. Olha, antes com a sua Bíblia, agarre essa Bíblia. Amiga, a Vanessa, você que me deu essa Bíblia. Muito obrigada. Eu amo essa Bíblia, já tive outra, ela tá toda quebrada,
Tá toda coisada aqui, ó. Mas eu amo, tipo. E eu vou guardar ela no meu coração. Palavra que faz tudo acontecer. Palavra de vida que tem todo o poder. A palavra que... Esqueci a letra. Estou tocando bateria, gente. Eu estou aprendendo. Terceira aula, olha isso. Que emoção. Tá? Um dia eu chego no nível da Nayana e da Mari, tá bom? Beijos.